Seja por todos conhecido e amado nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, meu irmão e minha irmã, que a graça, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração, esteja na sua vida nesta segunda-feira. Segunda-feira dedicada ao Espírito Santo e também a primeira segunda-feira do mês de novembro. Ontem nós rezávamos, fazíamos memória de todos os fiéis defuntos e esse mês de novembro também nós somos chamados a rezar por todos os nossos entes queridos que já se encontram na eternidade, para que o Senhor lhes conceda a paz. E nós estamos então iniciando mais um mês e queremos pedir as bênçãos de Deus sobre nós, sobre as nossas famílias, queremos pedir a bênção de Deus sobre os nossos projetos. Já estamos há um mês para o final do ano. Como está sendo esse ano de 2025 para você, para a sua vida? Estamos no ano santo, o jubileu, não é? Se você já fez a sua peregrinação a uma igreja, já confessou, já comungou, já rezou pelas intenções do Papa, então você já recebeu indulgência. Se ainda não fez, ainda dá tempo de fazer essa peregrinação às igrejas da eleição da sua arquidiocese, da sua diocese e rezar para ganhar as indulgências deste ano santo. E nesta segunda-feira, dedicada ao Espírito Santo, nós queremos pedir as luzes do Espírito Santo sobre nós, sobre as nossas famílias. Queremos pedir ao Espírito Santo que ilumine todo este mês de novembro, que nós estamos aí para começar. Mês esse dedicado a rezarmos também pelos nossos defuntos, mas também um mês que já vai se fechando, as faculdades já vão fechando as suas notas, os trabalhos já vão apontando para o final do ano, nós já vamos nos centros comerciais, nós já vamos às lojas e já vamos encontrando tantas coisas a respeito do Natal, ou seja, já vai nos apontando para o final do ano. E nós então queremos pedir as luzes do Espírito Santo sobre nós e sobre a nossa família. Então nesta manhã de segunda-feira, reze junto comigo essa oração que foi escrita, essa oração que foi composta, atribuída a Santo Agostinho. Respira em mim, Espírito Santo, para que os meus pensamentos sejam todos santos. Se move em mim, Espírito Santo, para que também o meu trabalho seja santo. Atrai o meu coração, Espírito Santo, para que eu ame apenas o que é santo. Fortalece-me, Espírito Santo, para que eu possa defender tudo que é sagrado. Protege-me, Espírito Santo, para que eu seja sempre santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e serão criados, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos fiéis com a luz do Espírito Santo, concedei-nos amar no mesmo Espírito que é reto e gozar sempre a sua consolação. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Espírito Santo, fonte de luz, iluminai-nos. E o nosso tema deste programa com a palavra é Sou templo do Espírito Santo. Nós vamos retomar esta verdade que nos foi trazida pelo apóstolo Paulo, esta verdade presente nas Sagradas Escrituras, que cada um de nós é templo do Espírito Santo. E a nossa leitura se encontra em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 a 20. 1 Coríntios 6, do 19 ao 20. Se você tem a sua Bíblia aí, pega a sua Bíblia. É muito bom quando a gente medita a palavra de Deus, e o nosso programa com a palavra faz isso, uma meditação da palavra de Deus, que nós fazemos uma meia horinha de meditação e de oração à palavra de Deus. Mas é muito importante, se você está em casa, você ter o texto bíblico diante de você, diante dos seus olhos, para você acompanhar também. Então, 1 Coríntios 6, 19 ao 20. Vamos escutar o que nos fala o apóstolo São Paulo. Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que está em vós e que recebestes de Deus? E que, portanto, não pertenceis a vós mesmos? Alguém pagou alto preço pelo vosso resgate. Glorificai, portanto, a Deus em vosso corpo. Versículo 19. Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que está em vós e que recebestes de Deus? E que, portanto, não pertenceis a vós mesmos?
Alguém pagou alto preço pelo vosso resgate. Glorificai, portanto, a Deus com os vossos corpos. Então nós escutamos aí essa realidade que nos traz o apóstolo São Paulo. E é o tema que nós estamos meditando nessa manhã. Sou templo do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo habita em mim. O Espírito Santo deseja habitar em mim. E aí nós fazemos uma retomada da teologia batismal. No batismo nós recebemos uma filiação divina. E, portanto, recebemos também o Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo habita no nosso coração, habita na nossa vida. O Espírito Santo transforma o nosso coração. E o Espírito Santo nos ajuda também na missão que nós temos de cristãos e cristãs. Por isso é necessário que a gente retome esta realidade. Nós somos templos do Espírito Santo. O Espírito Santo habita no meu corpo. Por isso nós vamos ver o grande respeito que a igreja dá, o grande respeito que as Escrituras dão ao corpo humano. O corpo humano não é uma carcaça, o corpo humano não é uma coisa ruim. Não, o corpo humano é templo do Espírito Santo. Por isso, nós defendemos a vida desde a sua concepção até a sua morte natural, porque o Espírito Santo habita nesse corpo. Aí está o Espírito Santo. Por que nós fazemos, e nós celebrávamos ontem, não é? O dia de todos os fiéis defuntos. Por que nós fazemos um enterro com todas as honras? Por que nós rezamos diante daquela pessoa ali no caixão? Porque nós reconhecemos que naquela pessoa, naquele corpo, habitou o Espírito Santo. E por isso nós damos todo o respeito devido àquele corpo que está ali. Porque ali foi morada do Espírito Santo. Então nós também somos moradas do Espírito Santo. Nós muitas vezes, quando falamos a casa de Deus, nós pensamos nas nossas catedrais, nós pensamos nas nossas igrejas, nas nossas paróquias, nos nossos santuários, que não são casas de Deus propriamente, mas são o quê? São lugares de oração aonde nós nos encontramos como cristãos para orar. Por isso dizer assim, esta igreja é casa de Deus, teologicamente nós podemos dizer que não é muito correto. Essa igreja, construída de pedras, construídas de tijolos, ela é o quê? Ela é o lugar de reunião dos cristãos, aonde Deus também se manifesta, obviamente. Mas o templo do Espírito Santo, aonde Deus está e aonde Deus deseja estar, não é numa igreja construída por tijolos. Aonde Deus deseja estar é no nosso coração, é na nossa vida. E por isso nós somos templos do Espírito Santo. Porque, como eu dizia no início, pelo batismo nós recebemos o Espírito Santo. E o batismo, ele faz com que o Espírito Santo habite no nosso coração, habite na nossa vida. Por isso também, meu irmão e minha irmã, a necessidade que nós temos de fazer o quê? De respeitar o nosso corpo. Porque o nosso corpo, como vai dizer o apóstolo Paulo aqui, não pertenceis a vós mesmos. Alguém pagou alto preço pelo vosso resgate. Glorificai, portanto, a Deus em vosso corpo. A necessidade que nós temos também de respeitar o nosso corpo. Porque no nosso corpo habita o Espírito Santo. E por isso nós temos que dar respeito ao nosso corpo. Cuidar da nossa saúde. Por quê? Porque o Espírito Santo habita no meu coração, o Espírito Santo habita aí no meu corpo, o Espírito Santo quer habitar dentro de mim. Por isso essa necessidade que nós temos de cuidar dos nossos corpos, de sermos pessoas saudáveis, de saber que se a gente comer muita coisa ruim, isso vai acarretar em mal para o nosso corpo. E maltratar o nosso corpo é maltratar o Espírito Santo que habita aí. Porque nós somos esses templos do Espírito Santo, pelo batismo. E é aí que Deus quer morar. Qualquer agressão que nós fazemos contra o nosso corpo, nós estamos fazendo contra o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo, como nós estamos dizendo no dia de hoje, sou templo do Espírito Santo. É o Espírito Santo que habita no meu coração, que habita dentro de mim. Por isso eu respeito o meu corpo. Por isso eu cuido do meu corpo na saúde, no psicológico, no físico.
porque aí está o Espírito Santo. Mas não só o meu corpo, eu respeito o corpo dos demais, dos outros, porque também nos outros eu encontro a presença do Espírito Santo. Somos todos, então, templos do Espírito Santo. Que a gente possa retomar essa verdade no dia de hoje. Nesta manhã, no início deste mês de novembro, o Espírito Santo habita dentro de nós. Nós somos morada do Espírito Santo. Mais do que dizer, vem Espírito Santo, para que ele venha lá do alto, é permitir que o Espírito Santo que está dentro de nós, como um vulcão, entre em erupção e comece a obra de Deus no nosso coração, comece a obra de Jesus Cristo na nossa vida. Nós vamos para um rápido intervalo, nós voltamos já já, meditando a palavra de Deus. Noite de louvor, Cerco de Jericó. Junte-se ao maior grupo de oração da TV brasileira nesta grande batalha espiritual, guiada pelos 7 dons do Espírito Santo. Em união com Deus, venceremos 7 muralhas que limitam nossa fé e nos afastam da plenitude da vida cristã. Participações especiais em todos os encontros. Hoje, 7 da noite, ao vivo para todo o Brasil, só na TV Evangelizar. Com a proximidade do Natal, somos inspirados a renovar a fé e o compromisso com o próximo. Desde 2012, o projeto Abracei, em parceria com a Pastoral da Criança, leva esperança a milhares de famílias em todo o Brasil. Agora, com a ação do Menino Jesus, você pode ajudar a renovar esse projeto, apoiar as despesas de fim de ano da obra Evangelizar e contribuir com as melhorias no nosso centro de evangelização, um espaço que irá acolher e transformar vidas. Em novembro, faça sua doação extra usando a chave Pix tv@evangelizarepreciso.com.br ou pelo boleto verde. Juntos, seguimos evangelizando. Atenção! Você está com dificuldade para enxergar, passou o tempo e está piorando, não está enxergando as letrinhas miúdas, nem mesmo para assistir televisão, já está com catarata, com glaucoma? Então você precisa do poderoso Vision X. Eu tinha um problema na vista e a minha vista tinha dia que me deixava quase totalmente cego. Antes de eu tomar o Vision X, eu não enxergava quase nada. Tinha dia que eu só via o vulto na minha frente. Quase não conhecia ninguém, né? Mas agora, graças a Deus, depois que eu passei a usar esse Vision X, está bem menor. Estou enxergando bem. E você que tem também a vista ruim, pode tomar esse Vision X, pode confiar, porque é muito bom. Ligue agora para o telefone que está na sua tela e peça esse aqui, o verdadeiro Vision X, o Vision X da TV. E ligando agora, paga metade do preço e você ganha essa linda Eco Bag. Tomei o Vision X e foi muito bom. E estamos para começar uma nova série, onde falaremos de angelologia e demonologia, à luz da doutrina católica. É o estudo dos anjos e dos demônios. Como que o mal atua na nossa vida. Como acontece a proteção dos anjos e muito mais nos nossos encontros. Programa Meditação, nova temporada. Hoje, 5 da tarde. Estamos de volta com o programa Com a Palavra, nesta manhã de segunda-feira, meditando a Palavra de Deus. Eu sou o Padre Everson Kloster, você pode me encontrar no Instagram, p.eversonkloster. Há poucos minutos nós terminávamos a transmissão da Santa Missa e nós continuamos. Na celebração da missa nós escutamos a Palavra de Deus, nós escutamos a reflexão, nós comungamos do corpo e sangue de Jesus e agora no programa Com a Palavra nós continuamos a meditação da Palavra de Deus, porque no nome do programa, a sua missão, como dizem os antigos, no seu nome a sua missão. O nome do programa é a missão, com a Palavra, ou seja, qual palavra? A Palavra de Deus, que não é somente um livro. A Palavra de Deus para nós é uma pessoa, Jesus Cristo. E nós então meditamos a Palavra de Deus com as graça e com as luzes do Espírito Santo, para que o nosso coração vá cada vez mais se assemelhando ao coração de Jesus. E o nosso tema de hoje é Sou
templo do Espírito Santo. Nós reconhecemos isso, que o Espírito Santo habita em nós. Nós somos esse templo vivo e sagrado do Espírito Santo. Eu dizia para vocês no bloco anterior que no dia 2, ontem, nós celebrávamos os finados. E nós lembramos dos finados, nós lembramos dos entes queridos com muita esperança e com muito carinho. Porque nós sabemos que esses entes queridos já estão lá na eternidade junto de Deus. Por isso nós rezamos por eles também. Se ainda estão no purgatório, porque seu tempo se abrevie. Mas você vê também, por exemplo, em um funeral, o respeito que se dá ao corpo, as orações que se fazem, quando se deposita o corpo para que repouse no sepulcro. Tudo isso se faz por quê? Tudo isso se faz porque nós reconhecemos que naquele corpo habitou o Espírito Santo. E por isso ele é tratado com muito respeito, com muita dignidade. Assim também, todos nós devemos tratar os nossos corpos e tratar os corpos dos demais com muito amor e com muito respeito. Desde a concepção até a morte, porque aí habita o Espírito Santo. E depois da morte também tratamos com respeito, porque aí habitou o Espírito Santo. Então nós olhamos para essa realidade e eu te convido nesta manhã de segunda-feira, que é dedicada ao Espírito Santo, que você olhe para o seu coração, que você olhe para a sua vida e para essa realidade de que o Espírito Santo habita no seu coração, habita na sua vida. Quando nós dizemos que o Espírito Santo habita no nosso coração, habita na nossa vida, nós não podemos cair naquele erro doutrinário que não é católico, que entrou aí numa mentalidade católica, mas nunca foi, que é o erro do puritanismo. De achar que, não, para que o Espírito Santo habite dentro de mim, eu tenho que ser puro, 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 puro. Isso não existe, porque nós temos as nossas falhas, nós temos os nossos pecados. Mas mesmo diante dos nossos pecados, mesmo diante das nossas falhas, o Espírito Santo decide habitar dentro de nós. Por que o Espírito Santo decide habitar dentro de nós? Porque o Espírito Santo, ou melhor, o corpo humano é a última e mais especial obra de Deus. Ele escolheu o corpo humano para encarnar seu Filho Jesus Cristo. Isso nos mostra a importância do corpo como um presente sagrado. Deus não criou somente almas, ou Deus não criou somente anjos, a natureza angelical, que são espíritos que ninguém vê. Não, Deus também criou a natureza humana, que é composta de alma e de corpo. Ou seja, a minha e a tua natureza foram criadas por Deus e foram abençoadas. Lembrem que Deus abençoou a sua criação. Deus abençoou o ser humano. Deus dá ao ser humano a potestade, Deus dá o poder para que o ser humano cuide de toda a criação, para que o ser humano seja, de toda a criação mais inteligente. Deus depois vai se encarnar nessa mesma natureza. Não somente Deus abençoa a natureza humana, mas Deus santifica a natureza humana através da encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Deus também se faz humano. Por isso, quando Deus se faz humano, Deus olha para nós, Deus olha para o nosso corpo, para a nossa carne e santifica a nossa carne. Por isso, São Paulo hoje vai nos dizer, aí em Coríntios 6, 19 e 20, sobretudo no finalzinho do 20, glorificai, portanto, a Deus com os vossos corpos, porque o nosso corpo já foi santificado por Deus. Mesmo apesar dos nossos pecados, das nossas falhas, que são muitas, nós temos a graça de ter o Espírito Santo habitando dentro de nós, pelo batismo. E aí, quando nós falamos que nós somos templos do Espírito Santo, nós precisamos retomar a teologia batismal. Porque no batismo, nós não somente fazemos parte da igreja, nós não somente ficamos fazendo parte de uma comunidade cristã, mas nós recebemos de Deus o Espírito Santo. E esse Espírito Santo vem habitar no nosso coração. Esse Espírito Santo vem habitar na nossa vida. E o que esse Espírito Santo vem fazer no nosso coração, vem fazer na nossa vida? Vem santificar a nossa vida. Vem santificar o nosso corpo, vem santificar o nosso coração, vem para santificar as nossas emoções. Essa é a tarefa do Espírito Santo.
O Espírito Santo então habita no meu coração e na minha vida. E nessa manhã, retome essa realidade. Você é habitado pelo Espírito Santo. Santos se santificaram dentro da igreja. E aqui eu cito, por exemplo, o exemplo de Santa Elizabeth da Trindade, Santa Carmelita, do final do século XIX, começo do século XX. Quando Santa Bernadette da Trindade, Elizabeth da Trindade, quando ela toma essa consciência de que ela é habitada pelo Espírito Santo, de que ela é habitada pela Trindade Santa, essa mulher se santifica totalmente. E tantos outros santos que se santificaram, porque despertaram essa realidade de que o Espírito Santo habita dentro deles. E quando nós tomamos consciência de que o Espírito Santo habita dentro de nós, nós então permitimos que o Espírito Santo santifique o nosso coração, nós então permitimos que o Espírito Santo santifique a nossa vida, transforme o nosso coração, faça com que sejamos melhores pessoas. É isso que o Espírito Santo vai fazendo no nosso coração e na nossa vida. Então, olhemos para essa realidade no dia de hoje, nessa segunda-feira dedicada ao Espírito Santo. Tomemos consciência disso. Nós somos habitados pelo Espírito Santo. Nós somos templos do Espírito Santo. Não é uma igreja feita de tijolos, uma igreja feita de pedras ou coisa assim que aí habita o Espírito Santo. Aí é uma casa de reunião, aí é um lugar de reunião. Nós nos reunimos e é um lugar santo, consagrado. Aí também tem a presença de Deus. Mas mais do que isso, o Espírito Santo também habita dentro de nós. E o Espírito Santo, como vai dizer Santa Teresinha do Menino Jesus, parafraseando ela vai dizer: Jesus não desce todos os dias numa âmbula de ouro para ficar na âmbula de ouro. Ele desce todos os dias porque ele deseja habitar no nosso coração. O Espírito Santo também, ele não vem do céu para ficar dentro de uma igreja. O Espírito Santo não vem do céu para ficar dentro de um recinto fechado. Não. Ele vem para fazer o quê? Para habitar em nós. E nós temos essa consciência e essa certeza de que pelo batismo nós somos templos do Espírito Santo e o Espírito Santo habita em nós. Por isso a importância, como eu já dizia, de cuidar do nosso corpo. A importância de respeitar o nosso corpo, porque o nosso corpo não nos pertence, pertence a Deus e o Espírito Santo habita aí. Quando nós tomamos consciência disso, quando nós abrimos o nosso coração, então o Espírito Santo começa a realizar a sua obra em nós. E a obra que o Espírito Santo deseja realizar em nós não é nos dar tantos dons e tantos carismas, não é que a gente ore tanto em língua e coisa assim. A obra maior e fundamental que o Espírito Santo deseja fazer em nós é santificar o nosso coração, é santificar a nossa vida, é fazer com que o nosso coração, os nossos sentimentos, os nossos temperamentos se assemelhem cada vez mais a Jesus. E quando o Espírito Santo vem para santificar a nossa vida, ele rompe, ele quebra o nosso egoísmo. Porque o que nos distancia de Deus é o pecado, e o pecado é sempre motivado pelo egoísmo. Quando nós pensamos demais em nós mesmos. E isso muitas vezes então vai fazendo com que a gente vá se distanciando de Deus. O Espírito Santo vem fazendo com que, rompendo realidades de egoísmo e realidades de pecado na nossa vida, no nosso cotidiano que todos nós temos. E vem nos dando a graça de sermos cada vez mais, ou melhor, de assemelharmos cada vez mais o nosso coração e a nossa vida a Jesus. Então nesta manhã, meu irmão e minha irmã, se aproxime desta realidade. Sou templo do Espírito Santo. Retome isso no seu coração e na sua vida. Quando nós tomamos consciência disso, que o Espírito Santo habita dentro de nós, as coisas mudam no nosso coração. Nós começamos a tratar melhor as outras pessoas, porque o Espírito Santo não habita só dentro de mim, não habita só dentro de você, habita dentro de todos aqueles que convivem com você. Habita dentro de todos da tua família, de todos da tua casa, de todos do teu trabalho. O Espírito Santo também habita. E o Espírito Santo deseja realizar o quê? Uma obra nova no nosso coração, uma obra nova na nossa vida. Deseja santificar o nosso coração, deseja santificar a nossa vida, fazer com que o nosso coração e a nossa vida sejam cada vez mais semelhantes ao coração
e a vida de Jesus. Para concluir o nosso programa, então, nesta manhã, segunda-feira, nós vamos concluir rezando ao Espírito Santo, pedindo ao Espírito Santo que nos acompanhe, que nos conceda a graça de tomarmos consciência de que somos templos dele e que ele possa agir no nosso coração e que ele possa agir na nossa vida. Espírito Santo de Deus, vem a mim, inunda o meu coração e transborda-me como teu rio vivo de amor. Rei dos céus, Espírito Consolador, Espírito da verdade, presente em toda parte e a tudo envolvendo, tesouro de todo bem e fonte da vida, vem habitar em mim, purifica-me e salva-me. Tu que és bom, eu me entrego a Ti. Entra mais profundamente em meu coração, em minha vida. Aceito Teus planos para a minha vida. Digo sim a cada um dos Teus projetos. Toma posse de todos os meus sonhos, desejos e pedidos. Rio de água viva que és, preenche todo o meu ser. Tu és a cura de que mais necessito. És o remédio para minha fraqueza. Entrego-me tudo para que Tu me cures como quiseres, no tempo que Te aprouver. Porque confio infinitamente mais em Ti do que naquilo que acredito ser o melhor para mim. E eu peço a bênção de Deus sobre você nesta manhã e as luzes do Espírito Santo, para que ilumine o teu coração, para que ilumine todo esse mês que vai se iniciando. Que o Senhor te abençoe em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Já nem sei pra onde vai. Bom dia, povo de Deus. Paz e luz para você. Queremos paz.